Palmeiras! Um acordo inusitado foi feito nessa semana. A liberação mais aguardada está confirmada. A polêmica envolvendo Richard Rios e muito mais. Para você, palmeirense, aqui nesse giro de quarta, ok? Palmeiras! Relatos internos confirmam que o peladeiro Richard Rios teve uma longa conversa com o Abel e após o gol da vitória contra o Sporting Cristal, a não comemoração do jogador não só incomodou a própria torcida que o criticou bastante nas redes sociais, mas também a comissão técnica que enxergou uma atitude meio errada do colombiano, eu diria errada demais, que deve estar se achando o último biscoito do pacote, e o feito dessa reunião parece que funcionou, pois na partida seguinte pelo Brasileirão, Richard fez questão de exaltar a união do elenco com o treinador, meio que tentando justificar seu erro e afastando completamente qualquer burburinho, e assim está sendo o atual Palmeiras e a função que deveria ser feita pela diretoria exclusivamente e que tem a obrigação de manter a hierarquia em dia no clube, está deixando tudo no colo do Abel. E lá ele treina, resolve os problemas internos, cobra jogador, planeja, desmonta, xinga, esbraveja e até parece que é o dono. E se isso está sendo feito por vontade própria, eu não sei, mas que é no mínimo estranho, isso eu não tenho dúvidas. E pro Richard Rios é melhor ele ir ficando pianinho na sua e baixando bem sua bolinha, pois ele pode ter acertado suas questões conversando até com o Abel, mas na torcida ainda existe um pé atrás com sua atitude estranha. Até hoje não esquecemos os 2 clássicos seguidos onde ele entregou uma paçoca naquele gol pro rival, e ainda bem que o Evangelista assumiu essa vaga de titular para poder amenizar a pressão pro seu lado, pois a batata dele está mais que assada e continua assando, viu? Já pensou como deve estar torrada essa batata agora? Palmeiras! Dia de Libertadores é sempre diferente. Hoje o clima promete ser do jeito que muitos imaginam, e de um lado o Palmeiras busca a liderança geral na fase de grupos. Do outro, um clube do Paraguai que está utilizando toda essa polêmica envolvendo o Palmeiras e Conmebol para se motivar. Só faltava essa. E não tem nada de jogo amistoso. Vai ser pressão para os 2 lados e o Abel está ciente de que um empate ou uma derrota seria um grave problema para o clássico de sábado contra os Corinthianoias. E as novidades para hoje estão na possível presença do Maurício já no banco de reservas, uma vez que o jogador está treinando novamente e só aguardando a liberação da comissão técnica para seguir com seu retorno aos gramados e imaginando um meio de campo decente que possa fazer o ataque funcionar. Eu creio que seja por unanimidade vermos a presença do Emiliano fazendo a função de marcador, o Evangelista com seu futebol polivalente de atacar e marcar, e o Maurício de criar triangulações para poder ajudar a bola a chegar em perfeitas condições para os atacantes. E faço essa análise olhando a realidade em que nos encontramos hoje, porque é notório que ainda falta um camisa 10 nesse time. Tanto o Maurício quanto o Veiga não são esse tipo de meia armador que procuramos, mas tudo bem, então bora de provável escalação agora? Bom, pelo pouco período para poder treinar e com prováveis mudanças, deveremos ir para campo daqui a pouco com o Everton no gol, o Bruno Fux, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez na defesa, o Emi Martinez, Evangelista e Veiga no meio, Estevinho, Facundo Torres e Vitor Roque no ataque. E vale a pena lembrar que hoje, excepcionalmente, os 5 primeiros seguidores que acertarem o placar serão devidamente os escolhidos para o vídeo de amanhã, ok? Então me digam aí que a equipe do canal vai estar de olho sempre, certinho? Palmeiras! A notícia de agora é boa e se trata do acordo do Abel Ferreira com a diretoria, e ao que tudo indica, no atual contrato do treinador havia uma cláusula que obrigava o Palmeiras a pagar um extra caso chegasse para ele uma proposta da Celelixo amarelona horrorosa e horripilante que não ganha mais nada nem em videogame. E dito e feito, nessa última semana houve uma forte procura dos dirigentes da entidade para cima do nosso treinador. Nem eu imaginava isso, e após essa consulta houve uma reunião entre a Leila e o empresário do técnico para decidir alguns pontos, e apesar de todas essas possibilidades que estão surgindo, nós seguimos com a informação que foi repassada ainda quando o Dorivice ainda era o técnico, de que o Abel teria um acordo apalavrado com a Leila e não iria ser liberado de forma alguma, e a equipe do canal está repassando essa notícia por conta dessa tal cláusula. E no momento não temos mais detalhes, até porque o contrato dele é sigilo absoluto, e quando a equipe me repassou a notícia eu nem esbocei uma reação, porque era o mais óbvio disso
acontecer e tudo bem que hoje ele não está em sua melhor fase, mas na época em que foi acertado esse contrato até o final do ano era mais que previsível que a Leila fosse colocar algo relacionado à CBF. E bora ver a cena dos próximos capítulos, pois a entidade pode ter prometido para Leila que não iria atrás dele, mas deixa o Jorge Judas e o Ancelotti não querer assumir o cargo, para vocês verem essa tal reviravolta, viu? Palmeiras. Estão para chegar mais jogadores e o JP está com a faca e o queijo na mão para procurar o sucessor do Estevinho ainda, só que para 2026, e segundo informações o dirigente tem a liberação da Leila para negociar, seja por qualquer valor, uma chegada de algum craque de bola que esteja se destacando na base. Foi especulado nessa semana ainda que esse tal jogador seria o João Lima, atacante que chegou do Paranavaí nessa semaninha, aquele jogador do Gustavo Lima, porém recebemos a confirmação agora de que está para chegar outro destaque que vai direto para o Sub-20. As poucas informações referentes a isso confirmam que se trata de um jovem de 16 anos, mas com uma projeção adiantada em sua carreira. E sobre o assunto, o que tenho para dizer é que o Palmeiras sabe que está com uma hype sobre as últimas vendas e é obrigatório ter um destaque pronto pro ano que vem, e não dá para o clube ficar um ano sem revelar alguma joia de alto nível, mas ao que tudo indica, dessa atual geração que está no profissional, nenhum tem essa condição de despontar em nível de Endrick ou Estevinho, e eles são até bons jogadores, mas não chegam ao mesmo patamar. E claro que é muito cedo para garantir isso, mas no atual momento a impressão que fica é essa. E você aí, acredita que dessa atual geração há algum jovem que esteja pronto para comandar esse time? Pois comentem abaixo, ok? Palmeiras. A estreia mais aguardada da temporada está perto de acontecer e após trazer em primeira mão a liberação do DM na semana passada, foi confirmado nessas últimas horas que o atacante Paulinho está pronto para enfim já jogar no clássico da próxima segunda. E em meio a tanto tumulto dentro e fora dos bastidores, o Abel terá a obrigação agora de corrigir todo o equívoco precipitado por parte dele na grande final. E para os mais curiosos, o Palmeiras tinha a possibilidade sim de contar com o Paulinho no jogo, mas por opção técnica isso foi adiado porque o jogador poderia sofrer uma nova lesão, segundo eles, e no final das contas a escolha em dar prioridade ao jogador para a temporada, deixando o Paulisteste de lado, foi grande. E no caso dos corintianoias, esses anões continentais que são motivo de piada eterna, não só na Libertadores, que é para poucos, mas na Sula Miranda também, pelo jeito. E as escolhas deles foram outras, pois colocaram o Garromeu mesmo sabendo o risco que teriam, e no final das contas acabaram perdendo o jogador até o meio do ano, Sifo. E você também teve essa impressão de que se o Paulinho tivesse jogado parte dessa final a história teria sido outra, ou não é bem assim não? Pois comentem aí abaixo no chat, ok? Palmeiras. Fiquem ligadinhos amanhã no canal, que vamos trazer com exclusividade um assunto muito polêmico envolvendo o Super Mundial. E já estão rolando especulações de que a FIFA teria liberado as contratações apenas para disputa desse torneio, mas a história não é bem assim. Na cabeça de muitos, o Palmeiras pode contratar ainda uma estrela para jogar apenas 2 semanas pelo clube, e nessa lógica até que seria uma maravilha, né? Pois é, mas não é dessa forma que deve acontecer e, portanto, fiquem espertos que logo eu volto aqui para abordar esse tema com todas as informações necessárias, ok? E mesmo a Sporting Bet podendo bancar isso, viu? Palmeiras. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.